ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Boa noite, está começando o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira e fico com você até às 6h30 da noite. Lembrando que o programa vai ao ar pelos 870 AM e também pela internet no site radio.ufg.br. Você pode nos acompanhar também pela página da Rádio Universitária no Facebook e pelo aplicativo Minha UFG. Fique ligado. E um relatório da Secretaria de Segurança Pública de Goiás alerta para possíveis ataques do PCC aqui em Goiás. Os servidores da segurança pública seriam os alvos, de acordo com o documento restrito da pasta que vazou hoje cedo para a imprensa goiana. Segundo o relatório, a movimentação dos criminosos teria começado no Presídio Estadual de Anápolis, onde, no último final de semana, o Grupo de Operações Penitenciárias Especiais usou balas de borracha para impedir o início de uma rebelião. No relatório, os investigadores afirmam que cidades para onde foram transferidos membros da facção merecem atenção das autoridades para possíveis ataques. São citados os municípios de Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goianésia, Goiatuba, Morrinhos, Rio Verde, Catalão, Jataí, Itumbiara e também Mineiros. E ainda falando sobre os reflexos da greve dos caminhoneiros sobre o consumidor goiano, greve que foi encerrada há 5 dias, o PROCON estadual saiu às ruas para fiscalizar o cumprimento da portaria do Ministério da Justiça sobre a redução dos preços do óleo diesel. Nós estamos na linha com o gerente de fiscalização do PROCON Goiás, Marcos Rosa. Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os ouvintes do Jornal das 6. Marcos, graças a Deus, tudo bem? Tudo bem. A portaria do governo que dispõe sobre esse reajuste aí do preço do óleo diesel para o consumidor final já está em vigor desde o dia 1º, né? Aqui em Goiânia, os postos repassaram para o consumidor final o desconto de 46 centavos que foi concedido pelo governo? Exatamente, Rodrigo. Essa portaria de número 735, de 1º de junho de 2018, é portaria do Ministério da Justiça, está em vigor desde o dia 1º de junho de 2018. E essa portaria ela estabelece que os postos revendedores de combustíveis são obrigados a repassar imediatamente aos consumidores a redução do valor do óleo diesel que foi obtido nas refinarias. E diante dessa situação, o PROCON Goiás, juntamente com demais órgãos de fiscalização, inclusive PROCONs municipais, estão mobilizados para conferir se essa redução está chegando nas bombas de combustível. Até o presente momento, nós estamos verificando que alguns estabelecimentos já reduziram o valor do óleo diesel, tanto comum quanto o S10, que é um óleo diesel mais diferenciado, de qualidade melhor. Entretanto, em outros estabelecimentos, nós estamos observando que o preço ainda permanece o mesmo antes dessa portaria. E nós estamos também observando que nesses estabelecimentos que ainda não reduziram o valor desse combustível, se dá em função de que eles ainda estão comercializando o estoque obtido, ou seja, adquirido junto à distribuidora com preço antigo. Mas o posto, quando ele quando tem um aumento de combustível, ele não espera uma nova compra para ele subir o preço do combustível que ele vende. E é uma determinação do governo que ele deveria reduzir e dar esse desconto aí de 46 centavos, pelo menos no óleo diesel, né? Esse posto que não está cumprindo a portaria, ele pode ser punido? Caso nós venhamos a constatar e ficar comprovado que ele não está cumprindo a portaria, com certeza esse estabelecimento ele será autuado e responderá processo administrativo perante o PROCON Goiás. Entretanto, faço questão de ressaltar, Rodrigo, que a portaria, em seu artigo 1º, ela é bem clara ao mencionar que o posto ele irá repassar
a redução do valor do óleo diesel nas refinarias. Ou seja, se ele ainda está comercializando um produto que não foi adquirido com desconto, num primeiro momento ele não seria obrigado a reduzir o seu valor. Entretanto, faço questão de ressaltar que nós estamos de olho e acompanhando, até mesmo para verificar que, caso algum fornecedor esteja usando de artimanhas ou artifícios para induzir o órgão de defesa do consumidor a erro, ou até mesmo induzir o consumidor a erro, nós estaremos adotando todas as medidas administrativas cabíveis, porque nós não aceitamos condutas dessa natureza, até mesmo pelo fato que o nosso objetivo, nesse primeiro momento, é garantir que esse desconto do produto que está sendo disponibilizado na refinaria seja repassado em sua integralidade para o consumidor. A fiscalização do PROCON ela será feita em todo o estado ou, por enquanto, só aqui na capital? Nós estamos iniciando essas diligências de fiscalização aqui na Grande Goiânia e na região metropolitana. Entretanto, nós já estamos articulando com PROCONs municipais de outros municípios aqui do estado de Goiás, inclusive com o Ministério Público do estado de Goiás, para executar essas diligências em basicamente todos os municípios. O nosso objetivo é garantir que todos os estabelecimentos do ramo aqui do estado de Goiás venham a respeitar essa determinação legal. E caso nós até venhamos a receber denúncias de consumidores que estão verificando o descumprimento dessa portaria, nós até solicitamos a esses consumidores que reportem esses indícios de descumprimento para o PROCON Goiás, para que nós possamos direcionar as ações e inibir que condutas infrativas venham a ser praticadas contra os consumidores. Inclusive, o PROCON está orientando os donos de postos de combustíveis, para que informe o motorista com uma faixa, dizendo que já está repassando o desconto do imposto aí no óleo diesel, Marcos? Exatamente, Rodrigo. A portaria do Ministério da Justiça, ela fala que os estabelecimentos comerciais, ou seja, os postos de combustíveis, deverão divulgar de forma clara e precisa essas informações de que está cumprindo ao que determina essa portaria. Então, nós estamos também orientando a esses fornecedores para que coloquem em local visível e de fácil acesso ao consumidor que o estabelecimento ele está cumprindo em sua integralidade essa portaria do Ministério da Justiça. Inclusive, nós também estamos orientando que nesse informativo, seja através de placa, ou cartaz, ou faixa, que o fornecedor coloque o preço de venda que estava sendo praticado para o óleo diesel comum e o óleo diesel S10 na data do dia 21/5/2018. Até mesmo para verificar se o desconto que o governo federal determinou que seja repassado ao consumidor verdadeiramente está sendo ofertado nas bombas. É claro que o desconto concedido pelo governo federal é somente no óleo diesel e não versa sobre gasolina e sobre etanol. Inclusive, esses dois combustíveis eram temas constantes de fiscalização do PROCON antes da greve dos caminhoneiros. Enfim, os preços andavam aumentando muito aqui na capital e parece que após a greve aumentaram mais ainda. Já tem posto cobrando R$ 2,99 pelo etanol. O PROCON pretende fiscalizar também esses outros dois combustíveis, etanol e gasolina? Exatamente, Rodrigo. O PROCON ele continua, juntamente com esse trabalho que está sendo executado envolvendo o óleo diesel, nós também estamos executando o monitoramento da elevação ou redução do preço dos demais combustíveis, que é a gasolina e o etanol. E caso nós venhamos a constatar qualquer indício de irregularidade na elevação ou redução desses preços, nós também estaremos adotando as medidas cabíveis. Agora, envolvendo o combustível gasolina, faço questão de frisar que até o presente momento, mesmo alguns estabelecimentos estando comercializando a gasolina comum ao custo de R$ 4,99, nós temos observado que para esses estabelecimentos o preço de aquisição desse produto na distribuidora aumentou. Tanto é que no início do mês passado nós tínhamos observado que postos de combustíveis conseguiam adquirir a gasolina comum da distribuidora ao custo de R$ 4,09, R$ 4,12, valores aproximados a esses. Entretanto, nós chegamos a observar que
determinados postos aqui da capital estão adquirindo a gasolina da distribuidora por R$ 4,38. Ou seja, por aí você já percebe que o preço do combustível, ele também aumentou na distribuidora para o posto e, consequentemente, o posto, nesses estabelecimentos que estão com preço maior, estão repassando o preço para o consumidor. Já envolvendo o preço do etanol, eu acredito que, por mais que talvez ele esteja sendo comercializado ao custo de R$ 4,99, nós, até monitorando o preço em outras capitais do Brasil, nós observamos que Goiânia é a capital que possui o preço do etanol mais baixo de todo o Brasil. É R$ 2,99 na verdade, né? R$ 4,99 é a gasolina. Desculpa, é R$ 2,99. Apesar que nós temos verificado preços menores, inclusive. E nós temos observado que, pelo menos a princípio, esses estabelecimentos estão agindo com cautela para não desrespeitar os direitos do consumidor e principalmente sabendo que, caso venham a desrespeitar, os órgãos de fiscalização com certeza estarão atuando de modo a inibir condutas infrativas. Inclusive a política de preços da Petrobras é tema de um bate-papo de daqui a pouquinho com o professor Tiago Camarinha, da Faculdade de Ciências Econômicas da UFG. A gente vai falar exatamente sobre isso, os aumentos abusivos de combustíveis dos últimos tempos aí, a troca de comando na Petrobras. Marcos Rosa é o gerente de fiscalização do Procon Goiás. Muito obrigado por falar mais uma vez aqui com o Jornal das 6. Bom trabalho para vocês aí na fiscalização. Muito obrigado, Rodrigo, e faço questão novamente de parabenizar vocês por abordar esses assuntos, que são de grande importância. Até mesmo pelo fato que, ao abordar esses assuntos, vocês estão levando informação não apenas para o consumidor, mas também para o fornecedor, para que ele possa ficar atento de modo a agir com cautela e não desrespeitar os direitos do consumidor, que é a parte hipossuficiente, ou seja, parte mais fraca nessa relação de consumo. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, Marcos. E a greve dos caminhoneiros continua trazendo reflexos para o goianiense. 5 dias após o fim da paralisação, a distribuição de gás de cozinha ainda não foi normalizada aqui no estado. Mais detalhes na reportagem de Yasmin Santos. Após 5 dias da paralisação dos caminhoneiros, a distribuição de gás de cozinha em Goiânia ainda não está normalizada. A expectativa é de que o serviço volte a funcionar normalmente dentro de uma semana, mas apenas se as pessoas não encherem a reserva para estocar o gás, conforme disse Zenildo Dias, presidente do Sindicato das Empresas de Revenda de Gás do Centro-Oeste, o Sinergás. Está enchendo a reserva. Se eles continuarem sendo reserva, nós não vamos atender essa semana até o dia 10. Se eles continuar a largar, deixar o povo que tem o que precisa comprar, até segunda-feira que vem nós vamos no mercado. Com a falta do gás de cozinha, revendedoras oportunistas têm aumentado o preço do botijão de gás para valores inacessíveis, chegando até R$ 200 em alguns locais. José Alício, superintendente do Procon de Goiânia, atribuiu esse oportunismo à greve dos caminhoneiros, uma vez que teve o desabastecimento do gás de cozinha. E ele também explicou quais são as medidas tomadas quando são feitas denúncias de preços altos. É importante que o consumidor denunciar no Procon. São diante dessas denúncias que nós desenvolvemos o nosso trabalho, que nós encaminhamos a equipe fiscal até essa distribuidora, pedimos essa nota fiscal, verificamos o preço que foi comprado esse gás e o preço que está sendo vendido. Se há abusividade, vai ser notificado, vai ser multado. É importante que essa distribuidora respeite o consumidor e respeite a legislação vigente. De acordo com Gleidson Tomás, gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás, quando o consumidor tem mais de uma opção de preços, por mais que estes estejam mais altos, não é considerado preço abusivo, mas se não existem tais opções, o abuso está caracterizado. Por exemplo, digamos que o estabelecimento pratica uma margem aí X de 10, 12% de margem de lucro. De repente, por causa dessa escassez, ele acaba elevando aí para 20, 30% de sua margem de lucro, ou seja, praticamente dobra esse percentual. Então, está tendo um forte indício aí de que ele está aproveitando dessa oportunidade, dessa grave crise, para levar vantagem em cima disso aí, porque ainda que esse segmento ele seja livre, ou seja, tanto combustíveis como gás de cozinha, seja livre, o estabelecimento ele pode praticar o preço que ele entender que é o correto, o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável, ou seja, elevar o preço de produto ou serviço sem nenhuma justificativa configura prática abusiva. Então,
Se o consumidor identificar essas suspeitas, ele pode denunciar junto ao PROCON. Gleidson Tomás também deixou um alerta para o consumidor sobre a importância de denunciar casos de preços abusivos. Isso vale, inclusive, um alerta para o consumidor, porque mesmo que o PROCON faça o trabalho de rotina, vá diariamente nos postos de combustíveis, revendedoras de gás, a gente precisa muito da parceria do consumidor para fazer as denúncias. Então, o consumidor que identificar valores com indícios de abusividade na hora de fazer a compra desses produtos, denuncie junto ao PROCON através do 151, porque a gente tem condições de fazer a constatação do estabelecimento, se for encontrada irregularidade, a autuação, e se for necessário o PROCON abrir um processo administrativo de investigação, essas denúncias que os consumidores fizerem, vai fundamentar, ou seja, vai fortalecer as ações do PROCON. Além do telefone 151, é possível fazer denúncia nas unidades do PROCON estadual, no VaptVupt ou na loja da Rua 8, no centro de Goiânia, além do site do PROCON. O PROCON municipal recebe denúncias pelo telefone 3524-2942 ou na unidade da Avenida Tocantins, no centro. Yasmin Santos para a Rádio Universitária. 6h15. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já com o Jornal das 6. Ouça o Jornal das 6 também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Intercampus Educação e Ciência nas ondas da Rádio Universitária. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Não perca. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. E a Feira Hippie vai começar a funcionar às sextas-feiras. Mais detalhes com a repórter estagiária Letícia Santos. A tradicional Feira Hippie, realizada aos sábados e domingos, também vai funcionar às sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã. A decisão foi acatada pelo prefeito de Goiânia, Iris Rezende, depois de muitos pedidos por parte dos feirantes, conforme explica Ricardo Deval Borges, secretário do CDTEC. Nós estamos negociando, dialogando com o pessoal da Feira Hippie desde que a gente assumiu aqui em janeiro. E é uma demanda que eles vêm solicitando junto ao prefeito, que eles estão alegando que é o quesito de vendas, que as vendas caíram muito na questão do final de semana, porque as pessoas que compram atacado estão vindo e estão indo embora na sexta-feira. O prefeito autorizou eles no dia de hoje, a trabalharem na sexta-feira. Então, por questão de um apelo social, o prefeito está autorizando eles a funcionar na sexta-feira. Os comerciantes da Feira Hippie defendem a proposta de ampliar os dias de funcionamento da feira, que já deve começar a funcionar o mais rápido possível. Nós estamos trabalhando no decreto para ver se a gente solta o decreto ainda esta semana. Mas caso a gente não consiga, deve ficar para a semana que vem. Mas em todo caso, nós não estamos medindo esforço para que esse decreto ainda seja publicado nessa semana ainda. As mudanças devem impactar o trânsito na região da Praça do Trabalhador. Segundo o secretário, as conversas com a SMT devem começar essa semana. Vamos começar a discussão ainda com o Fernando Santana, né? O secretário Fernando Santana lá da SMT. Mas acredito que a gente tem que minimizar o impacto também que pode ocorrer na... O prefeito Iris Rezende faz a ressalva de que a decisão é provisória e só vale até o começo da obra de revitalização da Praça do Trabalhador, que ainda não tem data prevista para seu início. Letícia Santos para a Rádio Universitária. E os goianienses já podem trocar lixo por desconto na conta de luz. A Enel inaugurou o primeiro ecoponto da cidade na Vila Canaã, como mostra a reportagem de Lucas Polinário. A Enel Distribuição Goiás inaugurou o primeiro ecoponto aberto à população em Goiânia. Por meio da ação, os goianienses poderão trocar materiais recicláveis como livros sem capa, jornais amarrados, papelão, garrafas PET e latinhas de alumínio por bônus na conta de luz. Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar da ação para obter descontos na conta de luz. Para se cadastrar, basta ir até o ecoponto com a conta de energia e definir o número da unidade consumidora que irá receber o bônus. Em seguida, o cliente recebe o cartão do EcoEnel, que funcionará como cadastro no programa. Depois disto, basta levar os resíduos separados por tipos
e lá eles serão pesados e o valor em bônus será acreditado na conta de energia. E cada resíduo tem o seu valor em quilo, unidade ou litro. O coordenador de ações da Enel em Goiás, Paulo Henrique, reforça a importância desta ação de cidadania e sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade para a Enel é algo fundamental e estratégico. E esse aqui é um dos principais símbolos de que, quão sério nós somos sobre esse assunto. Ele permite às pessoas, aos clientes da Enel aqui em Goiás, a trocarem o seu lixo reciclável por bônus na conta de energia elétrica. Em outras palavras, pagar a conta de energia elétrica através de lixo reciclável. Ele tem um lado verde, que é muito legal, que é o lado das pessoas poderem ajudar o meio ambiente, mas tem um lado de economia, um lado de, principalmente para o pessoal de nível de renda mais baixo, que não pode ficar sem energia, pode ter dificuldade de pagar a conta e pode se utilizar disso para poder efetuar o pagamento da sua conta. O Ecoponto foi instalado em parceria com o Santuário Sagrada Família e a recicladora Copel Recicláveis para atender a população da capital. O ponto de coleta funcionará no estacionamento do santuário, que fica na rua C14, na Vila Canaã, de segunda a sexta-feira das 8 da manhã às 18 horas e ao sábado das 8 ao meio-dia. Os clientes poderão acompanhar o impacto ambiental positivo por meio do aplicativo EcoEnel, disponíveis nas plataformas Android e iOS, que permite visualizar o histórico de coleta, o bônus, o valor que o cliente receberá e os ecopontos mais próximos e a tabela de preço dos resíduos recebidos em cada coleta e postos. Lucas Polinário, Jornalismo Universitária. 6h21 e a semana passada terminou com mudanças na Petrobras. Na sexta-feira, Pedro Parente pediu demissão da presidência da empresa, deixando uma interrogação sobre a continuidade da política de preços que acompanha o mercado internacional e deixa os brasileiros de cabelo em pé. O governo já anunciou o novo presidente, Ivan Monteiro, que já era do quadro de diretores da Petrolífera. Esse é o assunto do nosso bate-papo com o professor Tiago Camarinha, da Faculdade de Ciências Econômicas da UFG. O professor está conosco ao vivo por telefone. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6. Professor, Pedro Parente seguia a cartilha do mercado financeiro, né? A política de preços da Petrobras continua com a chegada de Ivan Monteiro? Olha, foi essa notícia da sexta-feira, né, do Pedro Parente pedindo demissão, foi uma virada importante no desfecho dessa paralisação dos caminhoneiros, que tinha sido seguida pela paralisação, pelo movimento grevista dos trabalhadores da Petrobras, dos petroleiros, né? Uhum. E eles pautaram na discussão pública essa questão da política de preços, que era liderada, era representada pelo Pedro Parente. E isso veio da quarta-feira para frente, né, na semana passada, e a população foi se informando sobre essa política de preços que foi adotada no segundo semestre de 2016. E como isso veio muito à tona, o Pedro Parente tomou essa decisão de deixar a presidência da Petrobras, entendendo que o debate sobre essa estratégia de preço da Petrobras, ela realmente está sendo discutida, e uma alternativa de resolução seria a mudança dessa estratégia, né? E como ele é um defensor dessa estratégia, ele viu que ele não tinha condições de permanecer no cargo, e aí ele saiu. O Ivan Monteiro ele já era dos quadros, né, da Petrobras, ele era diretor de uma outra área. Vai mudar muito a entrada do Ivan Monteiro na direção da Petrolífera? Olha, essa notícia dessa indicação do novo presidente eu ainda não tinha observado. Não conheço o perfil dele, mas pelo que eu tenho acompanhado também de divulgação da Petrobras, acho que há um esforço de manutenção da política de preços, porém eu entendo que em breve esse problema ele vai retornar, porque a solução adotada para reduzir o preço do diesel é uma solução altamente instável. Ela foi uma solução adotada para fazer com que os caminhoneiros saiam do acostamento e voltem a circular. Mas ela é uma solução instável e o problema ele pode
retomar. Só para calçar, então, o nosso bate-papo, já que eu também, obviamente, não conheço a atuação do Ivan Monteiro, eu só sei que ele era diretor de assuntos internacionais, de relações internacionais da Petrobras, as ações da empresa registraram fortes ganhos na tarde dessa segunda-feira. Os papéis preferenciais subiam 8,11% quando nós fechamos essa edição, e os papéis ordinários subiam 7%. E na sexta-feira, as ações chegaram a cair 20% após o pedido de demissão do Pedro Parente. Com essa recuperação das ações da Petrobras hoje na Bolsa de Valores, isso significa que Ivan Monteiro continua tendo o aval aí do mercado financeiro? Olha, eu não sei se dá para fazer uma leitura tão direta assim da oscilação de preço de ações sobre qual vai ser o caminho adotado por uma empresa. Isso vale para a Petrobras, vale para qualquer outra. É muito difícil a gente fazer uma leitura da estratégia de negócios observando apenas a oscilação dos preços. O que a gente tem que observar mais é o perfil da pessoa, qual é o alinhamento político da pessoa, quais são os interesses econômicos que a pessoa que ocupa esse cargo ela defende, quais são os amigos dessa pessoa, né, que assume esse cargo, qual é a visão que ele tem. E principalmente na Petrobras, né, envolvido em vários escândalos de corrupção ultimamente. Essa questão da corrupção é muito interessante. E, assim, a paralisação na semana passada foi importante para tentar conectar algumas coisas. Porque há uma construção de uma narrativa de que a Petrobras foi saqueada, que foi roubada, e realmente existiram casos de corrupção na empresa que foram graves. Porém, a dinâmica e a importância estratégica da Petrobras para o desenvolvimento nacional é uma coisa que não é trivial, de modo que essa narrativa de que a Petrobras estava sendo saqueada, ela foi importante para construir uma ideia de que a saída para a Petrobras é a sua privatização, que a saída para o Brasil não é fazer o processamento e o refinamento do petróleo. Foi importante essa narrativa para colocar essa visão para a população por meio da mídia de que a Petrobras é como se fosse uma empresa de pipoca, uma padaria. Na verdade, é uma empresa gigantesca, que tem uma parcela significativa do PIB no Brasil e que é responsável pela geração de renda, riqueza, emprego, enfim. Então, essa visão é uma construção de narrativa totalmente apoiada pela grande mídia, né? Dia desses mesmo. Totalmente apoiada. Nesse final de semana eu vi um vídeo em que a Miriam Leitão, enfim, fazia um gráfico na Globo News mostrando que antes da entrada do Pedro Parente, o rombo, segundo a palavra usada por ela, era de 400 bilhões de reais. E que agora com a saída dele, ele havia diminuído o rombo para 350 bilhões de reais, ou seja, teve um handicap aí de 100 bilhões nesse 1 ano e pouquinho que ele ficou à frente da Petrobras. Agora, os governos anteriores, professor, do Lula, da Dilma Rousseff, optaram por segurar o preço do combustível em relação ao preço internacional. Isso ajudou a conter também o crescimento da inflação, né, naqueles governos. Já o Michel Temer adotou uma política diferente, né, com alta nos preços internos, mesmo quando o petróleo caía nas bolsas em todo o mundo, né? No resto do mundo. O petróleo estava com preço baixíssimo e aqui o preço subindo quase que sem justificativa, né? O que o governo justificava para esses aumentos seguidos no preço dos combustíveis aqui no Brasil, enquanto o barril do petróleo estava com preço muito baixo nas bolsas em todo o mundo? Olha, são dois polos diferentes aí de estratégia sobre como tratar a Petrobras do ponto de vista financeiro e da sua influência sobre a economia. E é interessante notar que a política anterior de subsídio, ela também foi criticada pelos trabalhadores da Petrobras que organizaram a paralisação para pautar essa questão da política de preços. Eles também enfatizam que o subsídio, como foi feito anteriormente nos governos do PT, eles também tiveram algum exagero de modo a também ameaçar financeiramente a empresa. Por isso, é importante a gente lembrar que a Petrobras ela tem que ser gerida com essas duas questões. Ela precisa ter saúde financeira
ao mesmo tempo em que ela serve ao bem-estar público da classe trabalhadora brasileira. Ou seja, precisava ser meio a meio, né, isso daí? Isso, é um equilíbrio difícil de se fazer, que são essas duas coisas, porque tem inserção internacional, tem o jogo geopolítico, tem a questão de flexibilização da economia como um todo, e é necessário equilibrar essas duas coisas. Uhum. E tem a questão social e interna aqui no país também. Né? Só uma coisa importante, porque há também uma outra narrativa de que o Pedro Parente, depois que ele entrou, ele fez toda uma reelaboração da Petrobras e passou a ter uma gestão puramente técnica, como se as pessoas que ocupassem esses cargos não fossem eles também indicação política. Então essa é uma outra mentira que vem sendo contada, como se essas pessoas fossem pessoas técnicas que não tem nada a ver com a política. Claro que não. Pedro Parente está envolvido com vários governos, né, há muitos anos. Né, professor? Pedro Parente vem sendo envolvido com vários governos há muitos anos, né? Então não se pode dizer que é uma indicação puramente técnica. Professor... Não existe trabalho puramente técnico numa empresa dessa escala. Claro. Essa é a questão. Nós estamos com o nosso tempo esgotado, apesar do assunto ser bastante interessante. A gente vai voltar a acionar o economista Tiago Camarinha, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFG, em outros momentos. Professor, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Boa noite para você. Obrigado, boa noite a todos e a todas. Com essa informação, a gente encerra o Jornal das 6 dessa segunda-feira, 4 de junho de 2018. 6h30. Amanhã a gente volta com mais Jornal das 6. Até lá. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.